Nunca pensei que após uma vida inteira de dedicação à minha família, aos 68 anos, seria tratado como um mero detalhe logístico nos planos da minha própria filha. Uma simples solução para o problema de espaço dela. Pai, meu esposo, meus filhos e minha sogra vão morar aí com você. Nosso apê estava apertado, então já vou trazer eles. As palavras de Helena ainda ecoam na minha cabeça, trazendo aquela mistura de indignação e tristeza que, por dias, não me deixou dormir direito. Meu nome é Augusto Camargo. Fui professor de literatura brasileira na universidade por mais de 35 anos. Ensinei centenas de jovens sobre Machado de Assis, Clarice Lispector e Guimarães Rosa. Falava para eles sobre a profundidade da alma humana retratada nas grandes obras literárias. Irônico que, no fim das contas, eu não tenha conseguido enxergar as nuances da minha própria família, não é mesmo? Desde que Elisa, minha esposa, faleceu há 5 anos, meus dias têm sido preenchidos por silêncio. Um silêncio que no início doía, mas que aos poucos fui aprendendo a apreciar. Meu apartamento em Copacabana, com vista parcial para o mar, tornou-se meu refúgio. Cada canto dele guarda memórias de uma vida compartilhada por mais de 4 décadas. O sofá onde Elisa costumava ler suas revistas de jardinagem. A cozinha onde preparávamos juntos o café da manhã aos domingos. A varanda onde criamos Helena, nossa única filha. Helena, como mudamos com o tempo. Lembro-me dela pequena, sentada no meu colo enquanto eu lia histórias para ela dormir. Lembro do seu primeiro dia de escola, das festas de aniversário, da formatura. Do dia em que me apresentou Juliano, seu futuro marido. Do nascimento de Sofia e anos depois de Lucas, meus netos queridos. Eu estava lá em cada momento importante, presente, apoiando, amando incondicionalmente. Mas algo se quebrou ao longo do caminho. As visitas foram ficando mais espaçadas. Os telefonemas mais breves e formais. Quando Elisa adoeceu, Helena aparecia com menos frequência do que eu esperava. Pai, é difícil com as crianças, com o trabalho. Sempre tinha uma desculpa. Eu entendia, ou pelo menos tentava entender. A vida moderna é corrida, dizem, mas havia algo mais ali, algo que eu sentia, mas me recusava a admitir. Após o falecimento de Elisa, passei 6 meses em um estado de torpor. O apartamento, antes tão acolhedor, parecia grande demais, vazio demais. Helena sugeriu que eu o vendesse, que procurasse algo menor. Para que um apartamento de 3 quartos para um homem sozinho, pai? Ela tinha razão, de certo modo. Mas este era o lar que construí com Elisa. Cada canto guardava uma memória que eu não estava pronto para abandonar. Aos poucos, fui criando uma nova rotina. Pela manhã, caminho na praia de Copacabana. O barulho das ondas me traz paz. Depois, passo na livraria Páginas ao Vento, onde converso com seu Carlos, o proprietário, sobre os lançamentos literários. Às terças e quintas, frequento o Centro Cultural Banco do Brasil, onde participo de um grupo de leitura. Às sextas, jogo xadrez com Cláudio, meu vizinho e amigo de longa data. Uma vida simples, mas que me trouxe um novo tipo de satisfação. Também comecei a ter sessões quinzenais com a doutora Renata, uma psicóloga recomendada por um ex-colega da universidade. Foi ela quem me ajudou a entender que precisava encontrar um novo propósito. Augusto, a vida continua. Elisa não gostaria de vê-lo desistindo, ela dizia. E estava certa. Comecei a escrever um livro sobre literatura brasileira contemporânea, algo que sempre quis fazer, mas nunca tive tempo. Essa nova rotina me trouxe uma paz que há muito não sentia. Claro, havia a saudade de Elisa, a dor de não ter minha família por perto, mas estava aprendendo a viver com isso. E então, numa quarta-feira comum, meu telefone tocou. Era Helena. As ligações dela eram raras, geralmente para datas comemorativas ou quando precisava de algo. Atendi com o coração acelerado, sempre aquela esperança de que talvez, desta vez, fosse apenas para saber como eu estava. Pai, tudo bem?
A voz dela soava estranha, uma mistura de ansiedade e determinação que reconheci imediatamente. Era o tom que usava quando criança e queria algo que sabia que eu provavelmente não aprovaria. Tudo bem, filha. E vocês? Tentei manter a voz casual, escondendo a preocupação. Olha, pai, surgiu uma situação... Ela fez uma pausa. Ouvi vozes ao fundo, provavelmente Juliano e as crianças. A gente está com um probleminha aqui no apartamento. O condomínio aumentou muito, o espaço está ficando pequeno com as crianças crescendo. Meu coração apertou. Já imaginava onde aquela conversa iria parar. Provavelmente um pedido de empréstimo para a entrada de um apartamento maior. Não seria a primeira vez. Se precisar de ajuda, filha, podemos conversar. Na verdade, pai, já resolvemos. O tom dela mudou para algo quase alegre, como se estivesse me dando uma notícia maravilhosa. Meu esposo, meus filhos e a minha sogra vão morar aí com você. O AP estava apertado, então já vou trazer eles. Chegamos na sexta. Fiquei em silêncio. As palavras dela pairavam no ar como um veredito inesperado. Não era um pedido, não era uma consulta, era um aviso. Uma decisão já tomada sobre a minha vida, sobre o meu espaço, sem qualquer consideração pelos meus sentimentos ou opiniões. Pai, você está aí? A voz dela soou impaciente. Estou, Helena. Respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos. Não acha que deveríamos conversar melhor sobre isso? Conversar o quê, pai? Seu apartamento tem 3 quartos e você mora sozinho. Nós somos 5 pessoas espremidas em 2 quartos. Faz todo sentido. E a mamãe ia querer assim. Aquela última frase foi como uma facada. Usar Elisa naquele argumento me pareceu baixo demais. Helena sabia exatamente como me manipular. Precisamos de alguns detalhes práticos, continuou ela, como se já fosse um assunto encerrado. Vamos precisar reorganizar os quartos. Sofia pode ficar com o antigo quarto dela, Lucas fica no seu escritório e a mãe de Juliano pode ficar no quarto de hóspedes. Você não se importa de converter seu escritório, não é? Você raramente usa mesmo. Meu escritório. O lugar onde eu passava horas, escrevendo meu livro, organizando minhas anotações, cercado pelos meus livros preferidos. O lugar onde me sentia próximo de Elisa, cujo perfume ainda parecia impregnado nas cortinas que ela mesma havia escolhido. Algo dentro de mim despertou naquele momento, uma indignação que há muito não sentia. Uma clareza sobre o que estava realmente acontecendo na minha relação com minha filha. Está bem, Helena, disse com uma calma que nem eu sabia que possuía. Sexta-feira, então. Sério? Achei que você ia resistir mais. Ela parecia genuinamente surpresa. Isso é ótimo, pai. Vamos chegar por volta das 10 horas. Ah, e pode deixar seu quarto arrumado? Juliano e eu vamos precisar de espaço para nossas coisas. Meu quarto. Eles queriam meu quarto também. Depois de desligar, fiquei sentado por longos minutos, olhando pela janela para o movimento da rua. Pessoas apressadas, cada uma com sua história, seus problemas, suas lutas. Me perguntei quantas delas estavam passando por situações semelhantes. Quantos pais e mães idosos sendo tratados como inconveniências, ou pior, como soluções convenientes para os problemas dos filhos. Foi naquele momento que tomei minha decisão. Helena, Juliano e sua família chegariam na sexta-feira dali a 3 dias. 3 dias para preparar algo que mudaria para sempre nossa dinâmica familiar. 3 dias para mostrar a eles que eu não era apenas um velho solitário, cujo espaço poderia ser invadido sem consequências. Naquela mesma tarde, comecei a agir. Primeiro, uma visita ao meu advogado, Dr. Paulo, que me conhecia há décadas e que havia cuidado do inventário quando Elisa faleceu. Precisava atualizar alguns documentos importantes. Em seguida, fui ao banco, onde fiz algumas transferências significativas. Por último, passei no cartório para assinar papéis que já havia providenciado anteriormente, mas que nunca tive coragem de finalizar. Voltei para casa com uma sensação estranha, uma mistura de tristeza e determinação.
de decepção e esperança. Será que estava agindo corretamente? Será que não estava sendo duro demais? Mas então lembrei das palavras de Helena, do tom casual com que decidiu sobre minha vida, e a determinação voltou com força total. Nos 2 dias seguintes, organizei cuidadosamente cada detalhe do meu plano. Comprei caixas, materiais diversos, fiz várias ligações. Meus vizinhos me viram entrando e saindo com sacolas, provavelmente pensando que estava apenas reorganizando o apartamento para receber a família. Mal sabiam eles o que eu realmente estava preparando. Na quinta-feira, véspera da chegada deles, me sentei na poltrona preferida de Elisa com uma xícara de chá e a foto do nosso casamento nas mãos. 45 anos juntos, uma vida inteira compartilhada. "O que você faria, meu amor?", sussurrei para a imagem dela, sorridente em seu vestido branco simples. "Estou sendo injusto?" Não houve resposta, claro, mas no silêncio do apartamento, quase pude sentir a presença dela me confortando, me guiando. Elisa sempre foi a voz da razão em nossa família. Enquanto eu me deixava levar pelas emoções, ela analisava tudo com calma e sabedoria. Agora, sem ela, tinha que encontrar esse equilíbrio sozinho. Para entender completamente minha decisão, preciso voltar um pouco no tempo e contar como minha relação com Helena mudou ao longo dos anos. Não foi algo repentino, foi como assistir a uma planta murchando lentamente, mesmo com toda a água e cuidado que você possa oferecer. Algumas coisas simplesmente escapam do nosso controle. Helena sempre foi uma criança brilhante. Desde pequena, demonstrava uma inteligência aguçada e uma personalidade forte. Era o orgulho dos professores, sempre com as melhores notas, os melhores trabalhos. Elisa e eu fazíamos questão de participar de cada momento da vida escolar dela. Reuniões de pais, apresentações, campeonatos. Queríamos que ela soubesse que estávamos ali, apoiando cada passo. Na adolescência, como é natural, vieram os conflitos. Helena questionava nossas regras, nossos valores. Queria mais liberdade, mais independência. Houve brigas, portas batidas, lágrimas derramadas. Mas, mesmo nos momentos mais difíceis, havia comunicação. Conversávamos, argumentávamos, buscávamos entender um ao outro. E no fim do dia, havia respeito. Quando ela entrou na faculdade de publicidade, Elisa e eu comemoramos como se fosse nossa própria conquista. De certa forma, era. Tínhamos trabalhado duro para proporcionar a melhor educação possível. Eu com meu salário de professor universitário e Elisa com sua pequena loja de artesanato, não éramos ricos, mas nunca deixamos faltar nada para Helena, especialmente educação. Foi na faculdade que ela conheceu Juliano. Ele era alguns anos mais velho, já formado em administração e com planos ambiciosos para abrir sua própria empresa de tecnologia. No início, confesso que tive minhas reservas. Juliano parecia muito seguro de si, quase arrogante. Falava de dinheiro e sucesso como se fossem as únicas coisas que importassem na vida. Valores tão diferentes dos que tentamos incutir em Helena. Mas ela estava apaixonada. E com o tempo, Juliano demonstrou qualidades que me fizeram reconsiderar minha opinião inicial. Era trabalhador, determinado e parecia genuinamente apaixonado por Helena. Quando pediram nossa bênção para o casamento, 2 anos depois, demos com alegria. O casamento foi simples, mas bonito. Helena estava radiante em seu vestido branco, uma versão mais moderna do que Elisa usara décadas antes. Lembro de ter chorado durante meu discurso, emocionado ao ver minha menina dando esse passo importante na vida. Elisa segurou minha mão sob a mesa, seus olhos também marejados. Era um momento de felicidade pura. Os primeiros anos do casamento foram tranquilos. Helena e Juliano compraram um pequeno apartamento não muito longe do nosso, o que permitia visitas frequentes. Jantávamos juntos pelo menos uma vez por semana. Nas férias, viajávamos ocasionalmente em família. Quando Sofia nasceu, nossa primeira neta, a alegria foi imensa. Elisa e eu nos revezávamos para ajudar com a bebê, dar banho, preparar mamadeiras,
trocar fraldas. Éramos uma família unida. A mudança começou de forma sutil, quase imperceptível. Primeiro, os jantares semanais passaram a ser quinzenais, depois mensais, depois apenas em ocasiões especiais. As ligações diárias para saber como estávamos se tornaram esporádicas. Quando questionávamos, sempre havia uma desculpa plausível: trabalho, compromissos com os amigos de Juliano, cansaço. Quando Lucas nasceu, 7 anos depois de Sofia, já não tínhamos a mesma proximidade. Oferecemos ajuda, como fizemos com Sofia, mas fomos educadamente dispensados. Vocês já têm idade, não queremos incomodar, disse Helena. Aquilo doeu, mas engolimos o orgulho. Afinal, era escolha dela. A empresa de Juliano começou a crescer e, com isso, veio um estilo de vida mais luxuoso. Mudaram-se para um apartamento maior em um bairro mais nobre. Trocaram de carro, começaram a frequentar restaurantes caros, fazer viagens internacionais. Não havia nada de errado nisso, claro. Ficávamos felizes com o sucesso deles, mas a distância entre nossos mundos se ampliava. Foi nessa época que Elisa começou a adoecer. No início, eram apenas dores nas articulações, cansaço, sintomas que atribuímos à idade. Mas os exames revelaram algo mais sério: um câncer agressivo que já havia se espalhado. O prognóstico não era bom. 6 meses, talvez 1 ano com tratamento. Contamos a notícia para Helena com o coração partido. Ela chorou, abraçou a mãe, prometeu estar presente em cada etapa do tratamento. Mas as semanas passaram e as visitas continuaram esporádicas, sempre com pressa, sempre com desculpas. As crianças têm atividades. Juliano está com muito trabalho. Estou exausta. Elisa nunca reclamou. Ela tem a vida dela, Augusto. Não podemos exigir que pare tudo por nossa causa. Mas eu via a tristeza nos olhos dela quando Helena cancelava uma visita prometida ou quando ligava apressada para dizer que não poderia vir naquele fim de semana. Em uma tarde particularmente difícil, após uma sessão de quimioterapia que deixou Elisa exausta, recebi uma ligação de Helena. Pai, não vamos poder ir aí hoje. Sofia tem uma apresentação de balé muito importante. Engoli a frustração, tentando entender. Tudo bem, filha. Sua mãe está descansando agora, mas vou dizer que você ligou. Depois de desligar, fui até o quarto onde Elisa dormia. Mas ela não estava dormindo. Estava sentada na cama, segurando uma revista de moda que não lia havia meses. Era Helena? Perguntou esperançosa. Sim, respondi, odiando ter que dar a notícia. Eles não vêm hoje. Sofia tem balé. Elisa sorriu tristemente. Está tudo bem. Entendo que a vida continua. Mas naquela noite, enquanto ela dormia, encontrei-a segurando o antigo ursinho de pelúcia de Helena, aquele que ela não se separava quando criança. Foi uma imagem que nunca esqueci. 3 meses depois, em uma manhã de domingo, Elisa partiu serenamente enquanto dormia. Helena estava em uma viagem de férias com a família na Europa. Tentei ligar, mas só consegui falar com ela horas depois. Ela chorou ao telefone, disse que voltaria imediatamente, mas o imediatamente significou 3 dias depois, quando o corpo de sua mãe já havia sido velado e enterrado, conforme os desejos de Elisa. Por que não esperaram por mim? Questionou Helena, indignada quando finalmente chegou. Sua mãe deixou instruções claras, respondi, exausto emocional e fisicamente. Ela não queria um velório prolongado. O que não disse a Helena naquele momento foi que nas últimas semanas de vida, Elisa havia me pedido várias vezes para garantir que seu funeral fosse simples e rápido. Não quero que Helena se sinta obrigada a ficar aqui por dias, desconfortável e triste. Ela tem a vida dela. Até no fim, Elisa pensava mais nos outros do que em si mesma. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. A ausência de Elisa era como um buraco negro que consumia tudo ao meu redor. Pela primeira vez, em mais de 4 décadas, estava sozinho. Helena apareceu algumas vezes nas primeiras semanas, ajudou com papelada, trouxe comida.
mas logo as visitas rarearam novamente. Foi durante esse período que, organizando os pertences de Elisa, encontrei uma caixa com cartas antigas. Entre elas, uma carta de Helena, que nunca foi enviada. Estava datada de 3 anos antes. Escrita em um momento de conflito que tivemos sobre um empréstimo que eles pediram para reformar o apartamento. "Mãe", dizia a carta, "não sei mais o que fazer com o pai. Ele age como se ainda fôssemos crianças que precisam de orientação. Não entende que temos nossa própria vida, nossas próprias decisões. Só mantenho contato regular porque sei que um dia precisaremos da ajuda financeira dele. Juliano diz que é bobagem se preocupar tanto, que vocês já viveram a vida de vocês e agora é nossa vez. Às vezes penso que ele tem razão." A carta continuava, detalhando frustrações e planos, mas aquelas primeiras linhas foram suficientes para mim. Foi como se um véu tivesse sido removido dos meus olhos. A relação que eu pensava ter com minha filha era, em grande parte, uma ilusão, uma obrigação para ela, uma esperança para mim. Guardei a carta de volta na caixa e nunca mencionei para Helena. O que adiantaria confrontá-la? Causar mais distanciamento? Elisa não iria querer isso. Então engoli a mágoa e continuei, tentando reconstruir algum tipo de relacionamento com minha filha e meus netos. Foi também nessa época que comecei a ouvir rumores sobre problemas na empresa de Juliano. Um amigo em comum mencionou casualmente que ele estava tendo dificuldades financeiras. Outro comentou sobre decisões arriscadas que ele estava tomando. Não dei muita importância inicialmente. Empresas têm altos e baixos, pensei. Então, em um domingo qualquer, Helena me ligou pedindo para almoçarmos juntos. Era raro ela tomar a iniciativa, então aceitei animado. Escolhemos um restaurante simples, daqueles que Elisa e eu frequentávamos. Helena chegou sozinha, sem Juliano ou as crianças. "Pai", ela começou depois que pedimos a comida, "estamos passando por um momento complicado." Ela parecia genuinamente angustiada, o que fez meu coração de pai se apertar, apesar de tudo. "A empresa de Juliano não está indo bem. Tivemos que cortar muitas despesas, mas ainda assim..." Ela hesitou, claramente desconfortável. "Precisamos de um empréstimo, pai. Temporário, claro. Assim que as coisas melhorarem, devolvemos." Não era a primeira vez que me pediam dinheiro. Já havíamos emprestado para a entrada do apartamento, para a reforma, para um carro novo quando o antigo quebrou, sempre com a promessa de devolução que nunca se concretizava. Mas era minha filha, meu sangue. Como negar? "Quanto vocês precisam, Helena?" Ela mencionou uma quantia significativa, quase metade das minhas economias. Fiquei em silêncio por um momento, ponderando. "É muito, eu sei." Ela continuou, lendo minha hesitação. "Mas é temporário, pai. Prometo." "O que aconteceu exatamente com a empresa?" Perguntei, tentando entender melhor a situação. Helena deu respostas vagas. Mercado difícil, concorrência, decisões que não deram certo. Aceitei suas explicações, mas algo não parecia certo. No entanto, no fim das contas, transferi o dinheiro para ela naquela mesma semana. Foi apenas meses depois, através de um encontro casual com um ex-funcionário de Juliano, que descobri a verdade. A empresa não estava falindo por causa do mercado ou da concorrência. Juliano havia desviado fundos significativos para apostas em corridas de cavalos e para manter um apartamento onde encontrava sua amante, uma ex-funcionária muito mais jovem. A revelação foi como um soco no estômago. Não apenas pelo dinheiro perdido, que a essa altura eu já havia aceitado que nunca seria devolvido, mas pela mentira elaborada. E Helena, ela sabia? Era cúmplice ou vítima como eu? Não confrontei nenhum dos dois diretamente. Não tinha provas concretas, apenas o relato de um ex-funcionário, possivelmente ressentido. Mas comecei a prestar mais atenção, a fazer perguntas sutis, a observar as reações, e lentamente montei o quebra-cabeça. Helena sabia. Talvez não de tudo, talvez não desde o início, mas sabia o suficiente. E escolheu proteger Juliano, continuar com a farsa, usar meu amor de pai,
para conseguir dinheiro que, em parte, financiava a traição do marido. Foi nesse contexto que, 1 ano depois, recebi aquele telefonema. Pai, meu esposo, meus filhos e a minha sogra vão morar aí com você. Nosso AP estava apertado, então já vou trazer eles. Chegamos na sexta. Agora vocês entendem por que aquelas palavras me atingiram como um raio. Não era apenas a falta de consideração pelo meu espaço, pela minha vida. Era o acúmulo de anos de negligência, de mentiras, de uso. Era como se, aos olhos deles, eu fosse apenas um recurso a ser explorado. Primeiro meu dinheiro, agora meu lar. Enquanto organizava os documentos naquela quinta-feira, encontrei também antigas fotos de família. Helena aprendendo a andar de bicicleta, seu primeiro dia de escola, sua formatura. Em todas elas, o sorriso genuíno de uma criança amada, protegida. O que havia acontecido com aquela menina? Em que momento ela se transformou na mulher calculista que agora planejava invadir meu espaço sem nem mesmo perguntar se eu concordava? Talvez eu tenha falhado como pai em algum momento crucial. Talvez tenha sido muito permissivo ou muito rígido. Talvez Elisa e eu tenhamos cometido erros que não percebemos, plantando sementes que agora davam frutos amargos. Ou talvez, como a doutora Renata sempre diz em nossas sessões, algumas pessoas simplesmente mudam. Influenciadas pelo ambiente, pelos relacionamentos, pelas circunstâncias. E nem sempre podemos fazer algo a respeito. Guardei as fotos de volta na caixa e continuei com meus preparativos. A decisão estava tomada. Não por vingança, embora admita que havia um elemento de justiça poética no que planejava, mas principalmente por respeito próprio, por dignidade, por tudo que Elisa e eu construímos juntos. Enquanto a noite caía sobre Copacabana, olhei uma última vez para o apartamento que em breve não seria mais exclusivamente meu. Cada móvel, cada quadro na parede, cada livro na estante contava uma história. Nossa história. E agora estava prestes a escrever um novo capítulo. Um que ninguém, especialmente Helena e Juliano, esperava. A sexta-feira amanheceu com um céu surpreendentemente claro para um dia de inverno no Rio de Janeiro. Acordei antes do despertador, após uma noite inquieta. Preparei meu café da manhã habitual, uma torrada com geleia de laranja que Elisa fazia e eu guardava religiosamente no congelador, racionando como um tesouro que um dia inevitavelmente acabaria. Sentei-me à mesa da cozinha, observando os primeiros raios de sol entrarem pela janela, criando padrões dourados no piso de madeira que havíamos escolhido juntos há mais de 2 décadas. Tinha algumas horas antes da chegada de Helena e sua família. Usei esse tempo para uma última verificação de tudo. A pasta com os documentos estava sobre a mesa de centro, exatamente onde planejei. O envelope lacrado ao lado. Minha pequena mala já estava pronta no quarto, escondida estrategicamente atrás da porta. O táxi, agendado para chegar 10 minutos após o horário marcado para a chegada deles. Olhei para o relógio. 9h15. Em menos de 1 hora, minha vida mudaria completamente. Senti um frio na barriga, uma mistura de ansiedade e determinação. Será que estava fazendo a coisa certa? A dúvida, companheira fiel dos momentos decisivos, tentava se instalar. Afastei-a com a lembrança da voz de Helena ao telefone, tão casual ao decidir sobre minha vida sem sequer perguntar minha opinião. Exatamente às 10h05, a campainha tocou. Respirei fundo, ajustei o colarinho da camisa social que havia escolhido cuidadosamente, a azul marinho que Elisa me deu no nosso último aniversário de casamento, e caminhei até a porta com passos firmes. Abri a porta e lá estavam eles. Helena na frente, segurando uma bolsa grande e sorrindo nervosamente. Juliano logo atrás, carregando 2 malas de tamanho considerável. Sofia, minha neta de 15 anos, com fones de ouvido e uma expressão entediada, típica da adolescência. Lucas, o pequeno de 8 anos, olhando ao redor com curiosidade infantil.
E, finalmente, Dona Berenice, mãe de Juliano, uma senhora robusta de 75 anos, com uma expressão permanente de desaprovação, arrastando uma maleta de remédios. "Pai!", exclamou Helena, me abraçando rapidamente. "Chegamos! A viagem foi um caos. O trânsito está horrível nesse horário." Retribuí o abraço mecanicamente, notando como ela já olhava por cima do meu ombro, avaliando o apartamento. "Entrem, por favor", disse, dando um passo para o lado. "Deixem as malas aqui na entrada por enquanto." Juliano me cumprimentou com um tapinha nas costas, como se fôssemos velhos amigos de boteco. "E aí, sogro? Pronto para a invasão?" Ele riu da própria piada, sem perceber a ironia daquelas palavras. Sofia murmurou um "Oi, vô", sem tirar os olhos do celular. Lucas, por outro lado, correu para me abraçar, genuinamente feliz em me ver. "Vô, trouxe meu Nintendo. Podemos jogar juntos depois?" Aquele abraço sincero quase me fez vacilar. As crianças, afinal, não tinham culpa das escolhas dos pais, mas precisava seguir com o plano. Agachei-me para ficar na altura de Lucas. "Claro que sim, campeão. Mais tarde conversamos sobre isso, ok?" Dona Berenice foi a última a entrar, examinando criticamente cada canto do apartamento. "Augusto", disse ela, usando meu nome completo como sempre fazia. "Suas cortinas estão precisando de uma boa lavagem. E esse carpete, quanto tempo não é limpo?" Ignorei o comentário, já acostumado com suas críticas constantes. "Por favor, todos para a sala. Gostaria de conversar antes de começarmos a organizar as coisas." Helena já estava na cozinha, abrindo armários e gavetas. "Pai, precisamos reorganizar tudo isso. Não tem espaço suficiente para nossas coisas. Talvez possamos comprar um armário extra ou..." "Helena", interrompi com firmeza. "Por favor, venha para a sala. Temos assuntos importantes para tratar primeiro." Ela pareceu surpresa com o meu tom, mas obedeceu, lançando um olhar confuso para Juliano, que deu de ombros. Na sala, pedi que todos se sentassem. As crianças no sofá maior, Helena e Juliano nas poltronas e Dona Berenice na cadeira de balanço que era a favorita de Elisa. Fiquei em pé, sentindo-me estranhamente formal, como nos tempos em que dava palestras na universidade. Antes de começarem a se instalar, comecei, mantendo a voz calma. "Preciso compartilhar algumas coisas com vocês." "Pai, podemos fazer isso depois?" interrompeu Helena impaciente. "Temos muita coisa para organizar e..." "Não, Helena." Cortei com uma firmeza que pareceu surpreendê-la. "Isso vem primeiro." Caminhei até a mesa de centro e peguei a pasta de documentos. "Aqui dentro estão algumas coisas que preparei para vocês." Entreguei a pasta para Helena, que a abriu com evidente curiosidade. Juliano inclinou-se para ver o conteúdo, sua expressão mudando rapidamente de desinteresse para surpresa. "O que é isso?" perguntou Helena, sua voz mal passando de um sussurro enquanto examinava o primeiro documento. "Isso, minha filha, é a escritura de uma casa em Jacarepaguá. 3 quartos, 3 banheiros, quintal, garagem para 2 carros. Totalmente mobiliada e com as contas pagas por 1 ano. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Helena olhava para mim, depois para os papéis, depois para mim novamente, como se não conseguisse processar a informação. "Uma casa", balbuciou Juliano, pegando o documento das mãos trêmulas de Helena. "Sim, uma casa", confirmei. "Continuem olhando. Há mais." Fisques, com mãos agora visivelmente trêmulas, Helena virou a página. "Comprovantes de matrícula para Sofia e Lucas na Escola Municipal Professor Paulo Freire." Leu em voz alta. "Fica a apenas 3 quadras da casa." "É uma excelente escola", comentei. Fiz questão de pesquisar bastante antes de escolher. Mais uma página. "Uma carta de recomendação para mim?" perguntou Helena confusa. "Sim, para a Agência de Publicidade e Criatividade Carioca. O diretor, Carlos Mendonça, foi meu aluno há muitos anos. Conversei com ele sobre você, mostrei seu portfólio. Ele está disposto a te entrevistar para uma vaga de diretora de criação." Helena cobriu a boca com a mão, seus olhos se enchendo de lágrimas. "Pai, eu não entendo." "Por quê?" Antes que pudesse responder, Juliano interviu.
sua voz carregada de desconfiança. Qual é o truque, seu Augusto? Ninguém dá um presente desses assim, do nada. Não é do nada, Juliano, respondi calmamente. E não é exatamente um presente, é uma alternativa. Alternativa a quê? Questionou Helena, secando uma lágrima que escorria por sua face. Em vez de responder diretamente, peguei o envelope lacrado e o entreguei a ela. Abra, por favor. O clima na sala mudou instantaneamente quando Helena começou a retirar o conteúdo do envelope. Primeiro, uma cópia do meu testamento atualizado, com uma cláusula específica sublinhada em vermelho. Deserdação total de qualquer pessoa que tente se apropriar dos meus bens ou invadir meu espaço durante minha vida. Seu rosto empalideceu. Pai, o que é isso? Continue, instruí suavemente. O próximo documento era uma pasta com fotos meticulosamente organizadas e datadas. Aniversários meus e de Elisa, onde eles não apareceram apesar das promessas. Mensagens de texto não respondidas pedindo ajuda após uma queda que tive no banheiro. E-mails ignorados. A lista era extensa e dolorosamente detalhada. Não foi por mal, Helena tentou explicar, sua voz falhando. Juliano pegou a pasta das mãos dela, seu rosto endurecendo ao ver o próximo documento. Um dossiê sobre suas atividades financeiras dos últimos anos. Extratos bancários mostrando transferências para casas de apostas. Fotos dele entrando e saindo de um prédio no Leblon, acompanhado de uma mulher muito mais jovem. Recibos de joias e restaurantes caros em datas que coincidiam com viagens de negócios. Onde? Como você conseguiu isso? Ele gaguejou, o rosto vermelho de raiva e vergonha. Tenho meus recursos, respondi simplesmente. Assim como você tem os seus, aparentemente. A última peça do envelope era a carta que encontrei entre os pertences de Elisa. Aquela carta que Helena escreveu, mas nunca enviou, onde admitia que só mantinha contato regular comigo por interesse financeiro. Quando Helena viu sua própria caligrafia, deixou escapar um soluço audível. Isso foi há anos. Eu estava com raiva. Não significava realmente. Sofia, que até então parecia absorta em seu celular, agora observava a cena com olhos arregalados. Lucas, sem entender completamente o que acontecia, se agarrou ao braço da irmã, sentindo a tensão no ar. Dona Berenice pigarreou, visivelmente desconfortável. Acho que preciso de um copo d'água, murmurou, levantando-se e dirigindo-se à cozinha, claramente querendo escapar da situação. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de emoções contraditórias. Helena chorava silenciosamente. Juliano encarava o chão. As crianças pareciam perdidas. Finalmente, quebrei o silêncio. Vocês nunca se importaram comigo quando precisei de companhia ou apoio, disse, mantendo a voz firme, mas sem agressividade. Durante a doença de sua mãe, Helena, quando mais precisávamos de vocês, recebemos apenas migalhas de atenção. Depois que ela partiu, a solidão foi minha única companhia constante. Caminhei até a janela, olhando brevemente para a vista familiar de Copacabana. Agora que estão desesperados, lembram que existo. Não como pai, avô ou sogro, mas como uma solução conveniente para seus problemas. Virei-me para encará-los novamente. Tenho duas opções para vocês. A casa em Jacarepaguá, com a condição de que respeitem minha privacidade e me visitem regularmente como uma família de verdade deveria fazer, ou podem ficar com este apartamento. A confusão era evidente nos rostos deles. Por quê? Por que nos daria as duas opções? Questionou Helena, sua voz quase um sussurro. Foi então que me dirigi ao meu quarto e voltei com a pequena mala que havia preparado. Porque comprei um novo apartamento para mim, do outro lado da cidade. Se escolherem ficar aqui, nunca mais verão meu rosto. Se escolherem a casa nova e uma chance de sermos uma família de verdade, terão que provar que merecem meu perdão. O choque nos rostos deles era quase cômico se a situação não fosse tão dolorosa. Juliano foi o primeiro a se recuperar. Isso é chantagem, exclamou indignado. Não, Juliano, é consequência.
algo que talvez você não esteja acostumado a enfrentar. Helena se levantou, lágrimas escorrendo livremente agora. Pai, por favor, podemos conversar sobre isso, resolver como uma família. Estamos conversando agora, Helena. E quanto a resolver como uma família, bem, primeiro precisaríamos ser uma família, não é mesmo? Lucas, percebendo a gravidade da situação, mesmo sem compreendê-la totalmente, correu até mim e abraçou minhas pernas. Vô, não vai embora. Prometo ser bonzinho. Aquele momento quase quebrou minha resolução. Agachei-me novamente, olhando nos olhos do meu neto. Lucas, às vezes os adultos precisam tomar decisões difíceis para que as coisas melhorem no futuro. Não é sobre você ser bonzinho ou não. É sobre todos nós aprendermos a respeitar uns aos outros. Sofia finalmente abandonou sua postura indiferente. Isso é tão injusto, disse ela, a voz embargada. Não fizemos nada de errado. Não, Sofia, você e seu irmão não fizeram, concordei. Mas também não tiveram a chance de me conhecer de verdade, porque seus pais raramente permitiram isso. Vocês sabem quantos aniversários seus eu perdi porque não fui convidado? Quantas vezes pedi para levar vocês ao parque e ao cinema e fui dispensado com desculpas? Olhei para o relógio. O táxi chegaria a qualquer momento. A escolha é de vocês. Meu novo endereço está anotado na última página do dossiê. Caso escolham o caminho mais difícil, reconstruir nossa família com honestidade. Peguei minha mala e caminhei até a porta. Helena correu atrás de mim segurando meu braço. Pai, por favor, não faça isso. Podemos resolver, podemos mudar. Olhei nos olhos dela, tão parecidos com os de Elisa, e senti uma pontada de dor. Eu sei que podem, Helena, e espero sinceramente que o façam. Mas não será nos meus termos, não mais. Juliano permaneceu sentado, o orgulho claramente ferido demais para intervir. Dona Berenice voltou da cozinha, observando a cena com uma expressão que, surpreendentemente, parecia conter um traço de respeito. Uma última coisa, acrescentei com a mão na maçaneta. A decisão que tomarem afetará não apenas vocês, mas principalmente essas crianças. Pensem nelas antes do orgulho ou da conveniência. Com essas palavras, abri a porta e saí, ignorando os chamados de Helena e o choro de Lucas. No elevador, permiti que algumas lágrimas escapassem, rapidamente secas antes de chegar ao térreo. O táxi já esperava, conforme combinado. Dei o endereço do meu novo apartamento em Flamengo, um lugar menor, mais adequado para um homem só, mas com uma vista para o Pão de Açúcar que sabia que Elisa teria adorado. Enquanto o táxi se afastava de Copacabana, olhei uma última vez para o prédio que havia sido meu lar por tantos anos. Não sentia alegria ou vingança, apenas uma estranha paz. Pela primeira vez em muito tempo, estava no controle da minha própria vida. O motorista, um senhor de idade próxima à minha, olhou pelo retrovisor. "Tudo bem, seu moço?" perguntou, notando minha expressão contemplativa. "Sim", respondi, surpreendendo a mim mesmo com a sinceridade na resposta. "Acho que agora vai ficar tudo bem." Durante o trajeto, não pude evitar pensar no que aconteceria a seguir. Helena e Juliano discutiriam, provavelmente. Acusações seriam feitas, segredos expostos. Dona Berenice opinaria, aumentando a tensão. As crianças sofreriam com o conflito, mas talvez, apenas talvez, essa crise fosse necessária. Um momento de verdade após anos de mentiras e negligência. Um ponto de inflexão que poderia levar a uma reconciliação genuína ou a um rompimento definitivo. De qualquer forma, seria real, não mais baseado em obrigações vazias ou interesses financeiros. Chegando ao novo apartamento, paguei o táxi e subi com minha pequena mala. O lugar ainda cheirava a tinta fresca e produtos de limpeza. Era espartano em comparação com o antigo. Apenas o essencial em termos de móveis e utensílios. Mas era meu. Um novo começo aos 68 anos. Coloquei a mala no quarto e caminhei até a varanda. O sol da manhã já havia dado lugar a um céu nublado, típico do inverno carioca. Ao longe, o Pão de Açúcar se impunha majestoso contra o horizonte cinzento.
O que você acharia disso tudo, Elisa? Murmurei para o vento, como se ele pudesse levar minhas palavras até onde quer que ela estivesse. Fui duro demais? Ou não o suficiente? Não havia resposta, claro. Apenas o barulho distante do trânsito e o ocasional grito de uma gaivota. Mas, de alguma forma, senti que ela a aprovaria. Elisa sempre foi mais indulgente, mais paciente que eu, mas também valorizava a verdade acima de tudo. E o que fiz hoje foi, finalmente, trazer a verdade à tona. Voltei para dentro e desempacotei minha mala. Entre as poucas coisas que trouxe estava a nossa foto de casamento e o ursinho de pelúcia de Helena. Coloquei-os na mesa de cabeceira, lado a lado. Um lembrete do passado que moldou quem sou, mas que não mais ditaria meu futuro. O telefone tocou naquela noite. Era Helena, como esperava. Sua voz estava embargada, obviamente havia chorado muito. Pai, podemos conversar? Estou ouvindo, respondi mantendo o tom neutro. Nós decidimos aceitar a casa e suas condições. Não pude evitar uma pequena sensação de alívio. Era um começo. Entendo. E o apartamento? Vamos colocá-lo para alugar, se você permitir. Usaremos o dinheiro para ajudar nas despesas enquanto nos reorganizamos financeiramente. Me parece sensato, concordei. E Juliano? Houve uma pausa dolorosa. Nós temos muito o que conversar, sobre tudo que você mostrou, sobre nós. Sim, tem mesmo. Não havia satisfação em minha voz, apenas a constatação de um fato inevitável. As crianças estão perguntando por você, ela continuou, a voz suavizando. Lucas não parou de chorar. Senti um aperto no peito. Diga a ele que o vovô está bem e que nos veremos em breve. Então, você vai nos visitar? Sim, Helena, mas nos meus termos, sem pressa, sem fingimentos. Precisamos construir algo real desta vez. Ela chorou baixinho do outro lado da linha. Eu sinto muito, pai, por tudo. Eu sei, filha, eu também. 2 semanas se passaram desde aquela ligação com Helena. 2 semanas de silêncio quase absoluto, quebrado apenas por mensagens breves informando sobre a mudança para a casa em Jacarepaguá. Não fiz nenhum movimento para visitá-los, apesar da vontade que sentia de ver as crianças. Era necessário esse tempo para eles processarem tudo, para eu me adaptar à minha nova realidade. Meu novo apartamento no Flamengo foi ganhando personalidade aos poucos. Comprei uma estante para meus livros mais queridos, uma poltrona confortável para leitura, uma cafeteira moderna que Elisa teria adorado. As paredes, antes brancas e impessoais, agora exibiam algumas fotografias cuidadosamente selecionadas e um quadro que comprei de um artista de rua na Feira de São Cristóvão. Uma paisagem do sertão que me lembrava das histórias que meu pai contava sobre sua infância no interior da Bahia. Em uma manhã de sábado, enquanto tomava meu café na pequena varanda, contemplando a vista do Pão de Açúcar parcialmente encoberto por nuvens baixas, ouvi a campainha. Não esperava visitas. Desde que me mudei, mantive contato apenas com Cláudio, meu antigo vizinho, e com a doutora Renata, minha psicóloga, com quem agora fazia sessões por videochamada. Hesitei antes de atender. Uma parte de mim temia que fosse Helena ou Juliano, vindo com algum novo problema ou exigência. Ainda não me sentia preparado para encará-los pessoalmente, mas poderia ser algo importante, então me dirigi à porta e olhei pelo olho mágico. Para minha surpresa, vi Sofia e Lucas, meus netos, acompanhados por uma mulher que não reconheci imediatamente. Abri a porta, confuso e emocionado ao mesmo tempo. "Vô!" exclamou Lucas, atirando-se em meus braços com a espontaneidade que só as crianças possuem. Sofia ficou para trás, tentando manter a pose de adolescente desinteressada, mas percebi seu olhar curioso, avaliando meu novo lar. "Olá, Sr. Augusto", disse a mulher, estendendo a mão. "Sou Marlene Teixeira, professora de Lucas na nova escola. Helena me pediu para trazer as crianças até aqui. Ela achou que seria bom para eles verem onde o senhor está morando." Agora me lembrava dela. Marlene havia sido mencionada nos documentos da matrícula que providenciei para Lucas.
Era uma senhora de aproximadamente minha idade, cabelos grisalhos elegantemente cortados em um Chanel, olhos vivos e inteligentes por trás de óculos de armação colorida. Por favor, entrem, convidei, ainda processando a surpresa. E pode me chamar de Augusto sem o senhor. Lucas já corria pelo apartamento, explorando cada canto com entusiasmo infantil. Sofia entrou timidamente, segurando uma pequena mochila. Trouxemos algumas coisas para você, vô, disse ela, finalmente quebrando seu silêncio. Mamãe ajudou a escolher. Abri a mochila e encontrei potes com comida caseira. Estrogonofe, que sempre foi meu prato favorito, arroz, salada e até mesmo um pudim de leite condensado. Também havia um envelope com desenhos feitos por Lucas e uma carta manuscrita que, pelo cuidado da caligrafia, reconheci como sendo de Helena. Isso é muito gentil, consegui dizer, sentindo um nó na garganta. Obrigado por trazerem. Marlene sorriu. Vou deixá-los com o avô por algumas horas, se estiver tudo bem. Helena me pediu para buscá-los às 5. Concordei, embora surpreso com o arranjo. Não tinha sido consultado previamente, mas a verdade é que estava feliz por ver meus netos. Depois que Marlene saiu, prometendo voltar pontualmente, encontrei-me sozinho com Sofia e Lucas, sem saber exatamente como proceder. Então, como está sendo na casa nova? Perguntei, tentando iniciar uma conversa enquanto guardava a comida na geladeira. É legal, respondeu Lucas, já instalado no sofá com seu Nintendo Switch. Meu quarto é maior que o antigo e tem um quintal onde posso jogar bola. Sofia suspirou, sentando-se na poltrona. É diferente, mais longe de tudo. Meus amigos estão todos no outro bairro. Entendo, disse, sentindo uma pontada de culpa. Não havia considerado como a mudança afetaria a vida social de Sofia. Deve ser difícil se adaptar. Mamãe e papai brigam muito. Ela soltou de repente, olhando fixamente para suas unhas pintadas de roxo escuro. Depois daquele dia no seu apartamento, eles não param de discutir. Senti um peso no estômago. Era o que eu temia, mas também esperava. Verdades dolorosas haviam sido expostas e agora precisavam ser enfrentadas. Sinto muito por ouvir isso. Respondi sinceramente. Às vezes os adultos precisam passar por momentos difíceis para resolver problemas importantes. Papai dormiu 3 noites no sofá, continuou ela, agora me olhando diretamente. E depois saiu com uma mala. Disse que precisava de um tempo para pensar. Voltou ontem. Lucas, aparentemente absorto em seu jogo, comentou sem levantar os olhos. Mamãe chorou muito. Vovó Berenice disse que homens são todos iguais. A situação era pior do que imaginei. Sentei-me na cadeira da mesa de jantar, tentando processar o que estava ouvindo. E como vocês estão se sentindo com tudo isso? Sofia deu de ombros em um gesto estudadamente indiferente que não conseguia esconder sua verdadeira angústia. Tanto faz, não é como se fosse a primeira vez que eles brigam. Lucas, por outro lado, abandonou momentaneamente seu jogo e me olhou com olhos marejados. Eu quero que todo mundo pare de brigar. Quero que você volte a morar com a gente, vô. Aquelas palavras simples e honestas atingiram meu coração como flechas. Levantei-me e fui até ele, sentando-me ao seu lado no sofá. Não é tão simples assim, campeão, mas prometo que vou visitar vocês em breve, ok? Ele assentiu, não totalmente convencido, e voltou ao seu jogo. Sofia nos observava com uma expressão que misturava cinismo e vulnerabilidade, tão jovem e já tão desencantada. Vô, ela disse depois de um momento de silêncio, aquelas coisas sobre o papai, as fotos que você mostrou, eram verdade? A pergunta me pegou desprevenido. Não esperava ter que discutir esses assuntos delicados com minha neta adolescente. Como responder sem piorar ainda mais a situação? Sofia, existem coisas complicadas que acontecem entre adultos. Comecei cautelosamente. O que mostrei foram fatos, sim, mas a história completa é sempre mais complexa do que algumas fotos ou documentos podem mostrar. Ele traiu a mamãe, não foi? Sua voz era dura, mas seus olhos revelavam uma dor profunda.
E gastou nosso dinheiro em apostas. Por isso perdemos o apartamento. Suspirei profundamente. Acho que essas são questões que seus pais precisam conversar com você quando estiverem prontos. Não é meu lugar entrar nesses detalhes. Mas você sabia? Ela exclamou, sua voz subindo um tom. Sabia e jogou tudo na cara deles daquele jeito. Sofia. Tentei encontrar as palavras certas. Às vezes, quando guardamos mágoas e verdades por muito tempo, elas acabam saindo de maneiras que não planejamos. Não me orgulho da forma como fiz as coisas, mas senti que precisava ser honesto sobre como me sentia. Ela ficou em silêncio por um momento, digerindo minhas palavras. A mamãe disse que você sempre foi assim, teimoso e orgulhoso, que a vovó Elisa era quem amansava seu gênio. Não pude evitar um sorriso triste. Sua avó dizia o mesmo, e ela estava certa, como sempre. O clima pesado foi quebrado quando Lucas exclamou animadamente que havia passado de fase em seu jogo. Aproveitei a deixa para sugerir que dessemos uma volta pela vizinhança, mostrando a eles meus lugares favoritos no bairro. Sofia aceitou relutantemente e Lucas pulou do sofá, entusiasmado com a ideia. Passeamos pela orla, comemos picolé sentados em um banco com vista para o mar e até visitamos uma pequena livraria onde comprei um livro de aventuras para Lucas e um romance young adult para Sofia, que fingiu desinteresse, mas guardou o livro cuidadosamente em sua bolsa. Quando voltamos ao apartamento, faltando apenas meia hora para Marlene vir buscá-los, encontrei a carta de Helena que ainda não havia lido. Enquanto as crianças assistiam televisão, sentei-me na varanda e abri o envelope. Pai, começava a carta, estas primeiras semanas na casa nova têm sido difíceis e reveladoras. Primeiro, quero agradecer, não pelo imóvel em si, mas pela chance de enxergar verdades que tenho evitado por anos. O que você fez foi duro, mas necessário. Juliano e eu estamos tentando reconstruir nosso casamento sobre bases mais honestas. Ele admitiu o caso, as apostas, tudo. Está buscando ajuda profissional para o vício em jogos. Não sei se conseguiremos superar tudo, mas estamos tentando principalmente pelas crianças. A verdade é que me perdi em algum momento do caminho. Tornei-me uma pessoa que não reconheço. Egoísta, materialista, capaz de negligenciar meu próprio pai. Olho para trás e não entendo como permitir que isso acontecesse. Talvez tenha sido gradual, talvez tenha sido influência de Juliano, ou talvez seja apenas minha própria falha de caráter. Quero tentar de novo, pai. Não pelo dinheiro, não pela casa, não por qualquer benefício material, mas porque sinto sua falta, porque as crianças sentem sua falta, porque mamãe ficaria arrasada ao ver no que nos transformamos. Por favor, quando estiver pronto, venha nos visitar. A porta estará sempre aberta para você. Com amor, Helena. Dobrei a carta cuidadosamente e a guardei no bolso. As palavras dela pareciam sinceras, mas só o tempo diria se essa mudança era genuína ou apenas uma reação à crise. De qualquer forma, era um começo. Quando Marlene chegou para buscar as crianças, notei algo diferente em sua postura. Um interesse que ia além do papel de professora. Ela aceitou meu convite para um café, enquanto as crianças reuniam suas coisas. Helena me contou um pouco sobre a situação, comentou ela depois de um gole. Deve ter sido difícil tomar a decisão que tomou. Foi a mais difícil da minha vida, admiti. Ainda não sei se fiz a coisa certa. Marlene sorriu gentilmente. Sabe, sou professora há mais de 30 anos. Vi muitas famílias passarem por crises semelhantes. O que diferencia as que se recuperam das que se despedaçam é a vontade de enfrentar a verdade, por mais dolorosa que seja. Havia algo reconfortante em sua presença, uma sabedoria tranquila que me lembrava de Elisa, embora fossem mulheres muito diferentes. Se me permite a indiscrição, continuou ela, acho que o que você fez foi corajoso. Doloroso, sim, mas necessário. Às vezes precisamos de um choque para despertar. As crianças voltaram à sala, prontas para partir. Me despedi delas com abraços apertados e a promessa de que nos veríamos em breve.
Antes de sair, Marlene me entregou um cartão com seu número pessoal. Se quiser conversar qualquer dia desses, disse ela, com um sorriso tímido que iluminou seus olhos. Não só sobre as crianças. Fiquei olhando pela janela enquanto eles entravam no carro e partiam. Uma sensação estranha tomou conta de mim. Uma mistura de esperança e apreensão, de saudade e alívio. O futuro era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo parecia haver possibilidades além da solidão. Na semana seguinte, tomei coragem e visitei a casa em Jacarepaguá. Helena me recebeu com lágrimas nos olhos e um abraço desajeitado, carregado de emoções contraditórias. Juliano estava presente, visivelmente desconfortável, mas fazendo um esforço para ser cordial. Dona Berenice, surpreendentemente, manteve suas críticas habituais ao mínimo. As crianças, especialmente Lucas, estavam radiantes com minha visita. Sofia, apesar de sua pose de indiferença adolescente, fez questão de me mostrar seu novo quarto e os livros que estava lendo, incluindo o que eu havia comprado para ela. Durante o almoço, preparado por Helena com esmero, observei as dinâmicas familiares com novos olhos. Havia tensão, sim, especialmente entre Helena e Juliano. Mas também percebi esforços genuínos, pequenos gestos de consideração, tentativas de comunicação mais honesta, um cuidado que antes não existia. Como está sendo no novo emprego? Perguntei a Helena enquanto ela servia a sobremesa. Desafiador, respondeu ela, com um brilho nos olhos que há muito não via. Carlos é exigente, mas me dá liberdade criativa. Estou trabalhando em uma campanha para uma ONG de proteção ambiental que pode ganhar prêmios. Juliano comentou que estava frequentando um grupo de apoio para pessoas com vício em jogos e fazendo trabalhos freelance de consultoria enquanto buscava se recolocar no mercado. Sua empresa havia fechado definitivamente, mas ele parecia estar lidando com isso de forma mais madura do que eu esperava. Antes de partir, Helena me acompanhou até o portão. Obrigada por vir, pai, disse ela segurando minha mão. Significa muito para todos nós. Estamos dando pequenos passos, respondi. É o que podemos fazer por enquanto. Ela assentiu, compreendendo. E como está seu apartamento novo? Está se adaptando bem? Estou. É menor, mas aconchegante. E tenho feito algumas amizades no bairro. Pensei em Marlene, com quem havia tomado café 2 vezes naquela semana. Helena sorriu, percebendo algo em minha expressão. Amizades? Isso é bom, pai. Você merece companhia. No caminho de volta para casa, refleti sobre as reviravoltas que minha vida havia tomado nas últimas semanas. A decisão drástica que tomei poderia ter destruído completamente minha relação com minha filha e sua família. Em vez disso, contra todas as expectativas, abriu caminho para uma reconciliação, difícil, imperfeita, mas possível. Naquela noite, sentado em minha poltrona com um livro que não conseguia me concentrar para ler, peguei o telefone e disquei o número no cartão que Marlene havia me dado. Augusto? Ela atendeu, sua voz transmitindo surpresa e prazer. Que bom ouvir sua voz. Estava pensando... Comecei, sentindo-me estranhamente nervoso como um adolescente. Gostaria de jantar comigo amanhã? Conheço um restaurante ótimo aqui perto. Adoraria, respondeu ela sem hesitação. Depois de desligar, olhei para a foto de Elisa na mesa de cabeceira. Você aprovaria isso, não é? Murmurei. O silêncio que se seguiu pareceu, de alguma forma, acolhedor. 3 meses se passaram. Visito Helena e as crianças regularmente agora. Juliano e eu ainda temos uma relação tensa, mas civil. Ele continua seu tratamento e Helena me disse que estão fazendo terapia de casal. Sofia começou a se abrir mais comigo, compartilhando suas poesias e pensamentos sobre livros que lemos juntos. Lucas me visita quase todo fim de semana e estamos construindo uma coleção de conchas que encontramos na praia. Marlene tornou-se uma presença constante em minha vida. Nossos cafés viraram jantares, que viraram passeios pelo rio, visitas a museus, longas conversas na varanda do meu apartamento. Há 2 dias, ela conheceu Helena e as crianças.
Foi um encontro surpreendentemente agradável. Esta manhã, enquanto caminhávamos na praia de Copacabana, passei em frente ao meu antigo prédio. Não senti nostalgia, apenas uma estranha sensação de fechamento de ciclo. Aquele apartamento guarda memórias preciosas com Elisa, com Helena criança, com tantos momentos que moldaram quem sou. Mas minha vida agora está em outro lugar. No que está pensando? Perguntou Marlene, entrelaçando seus dedos nos meus. Em como a vida nos surpreende, respondi. Em como às vezes precisamos perder algo para encontrar algo novo. Ela sorriu. Aquele sorriso que iluminava seus olhos de uma forma que me fazia sentir vivo novamente. Acho que sua filha e seus netos estão começando a entender isso também. Assenti, observando o mar calmo daquela manhã. Espero que sim. Estamos todos aprendendo, não é? A ser mais honestos, mais presentes, a valorizar o que realmente importa. E o que realmente importa para você, Augusto? Ela perguntou, seus olhos fixos nos meus. Tempo, respondi após um momento de reflexão. Tempo de qualidade com as pessoas que amo. Algo que dinheiro nenhum pode comprar. Continuamos nossa caminhada em um silêncio confortável. O futuro ainda é incerto. Helena e Juliano podem ou não conseguir salvar seu casamento. Meu relacionamento com Marlene ainda está florescendo. Há muito a reconstruir e curar. Mas pela primeira vez em anos, sinto que estou no caminho certo, não como um recurso a ser explorado ou um obstáculo a ser contornado, mas como um homem completo, com desejos, necessidades e dignidade próprios. Às vezes, a vingança mais doce não é destruir quem nos feriu, mas sim reconstruir a nós mesmos, mais fortes e mais sábios do que antes. E talvez, no processo, ajudar aqueles que amamos a encontrar seu próprio caminho de volta à autenticidade e ao amor verdadeiro. Se alguém me dissesse há um ano que eu, Augusto Camargo, professor aposentado de 68 anos, estaria hoje compartilhando minha história de vida com milhares de pessoas, eu certamente duvidaria. Mas aqui estou, contando como uma simples frase da minha filha. Pai, meu esposo, meus filhos e a minha sogra vão morar aí com você. Acabou mudando completamente o rumo da minha existência. A vida tem dessas reviravoltas, não é mesmo? Muitas vezes precisamos chegar ao fundo do poço para encontrar forças para nadar de volta à superfície. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Após a morte de Elisa, minha companheira de mais de 4 décadas, me vi cada vez mais isolado e usado pela minha própria filha e seu marido. Visitas que se tornaram raras, telefonemas que se limitavam a pedidos de dinheiro, uma carta reveladora encontrada entre os pertences da minha falecida esposa. Tudo isso foi construindo uma realidade dolorosa que eu me recusava a enxergar. Quando Helena anunciou que toda a família viria morar no meu apartamento, sem sequer perguntar minha opinião, algo dentro de mim despertou. Não foi raiva, embora certamente houvesse indignação. Foi principalmente uma necessidade de resgatar minha dignidade, de estabelecer limites claros, depois de anos, permitindo que ultrapassassem todas as fronteiras do respeito. Os 3 dias que se seguiram àquele telefonema foram intensos. Providenciei documentos, visitei imobiliárias, bancos, advogados. Organizei provas da negligência que sofri, dos enganos e mentiras, não como armas para ferir, mas como espelhos para refletir uma verdade que precisava ser encarada. Quando chegou o momento do confronto, quando apresentei a pasta com a escritura da casa em Jacarepaguá e o envelope com as evidências dolorosas que havia coletado, não senti o prazer da vingança que muitos poderiam esperar. Senti apenas a paz de quem finalmente diz sua verdade, de quem recupera as rédeas da própria vida. Minha decisão de sair do apartamento onde criei minha família e recomeçar em um lugar novo poderia parecer radical para alguns. Talvez tenha sido, mas às vezes precisamos de gestos dramáticos para provocar mudanças profundas. Não apenas nos outros, mas principalmente em nós mesmos. Os meses que se seguiram trouxeram desafios e descobertas.
Helena e Juliano foram forçados a enfrentar seus próprios demônios, as apostas, a traição, a negligência, as mentiras. As crianças, meus queridos netos Sofia e Lucas, passaram por momentos difíceis, vendo os pais em crise, mas também ganharam a chance de construir uma relação mais verdadeira comigo. E eu ganhei um novo lar, novas rotinas, novas perspectivas e, surpreendentemente, um novo afeto. Marlene entrou na minha vida de maneira inesperada, provando que nunca é tarde para recomeçar, para abrir o coração novamente. Hoje, nossa família está longe da perfeição. Helena e Juliano ainda lutam para reconstruir seu casamento sobre bases mais honestas. Sofia continua navegando as águas turbulentas da adolescência com um ceticismo adquirido cedo demais. Lucas ainda sonha com uma família unida e feliz, como nos comerciais de margarina. E eu ainda tenho dias em que a saudade de Elisa me atinge como uma onda inesperada. Mas estamos tentando, estamos presentes. Estamos, pela primeira vez em muito tempo, sendo verdadeiros uns com os outros. As visitas não são mais obrigações vazias, mas encontros genuínos. As conversas não são mais superficiais, mas trocas significativas. Os abraços não são mais mecânicos, mas expressões sinceras de afeto. Quando olho para trás, para aqueles 3 dias em que planejei o que muitos chamariam de vingança, percebo que o que busquei, na verdade, foi uma reconciliação. Não uma reconciliação fácil, baseada em sorrisos falsos e promessas vazias, mas uma reconciliação profunda, enraizada no confronto honesto com nossas falhas e limitações. E talvez essa seja a maior lição que aprendi e que gostaria de compartilhar com vocês. Às vezes, o amor mais verdadeiro se expressa na coragem de estabelecer limites claros, de dizer não quando necessário, de exigir respeito e verdade, mesmo quando isso significa enfrentar conflitos dolorosos. Não se trata de punir quem nos magoou, mas de criar espaço para relações mais autênticas. Não se trata de cortar laços, mas de redefini-los em termos mais saudáveis. Não se trata de desistir da família, mas de construir uma família real, não uma mera fachada. Se você está passando por algo semelhante, sendo tratado como um recurso e não como uma pessoa, tendo sua generosidade explorada, seus sentimentos ignorados, saiba que nunca é tarde para mudar esse padrão. Não é necessário um gesto tão dramático quanto o meu. Às vezes, uma conversa sincera, um limite claramente estabelecido, uma pequena mudança de atitude pode iniciar uma transformação profunda. E se você está do outro lado da equação, talvez negligenciando pessoas importantes em sua vida, priorizando o material sobre o afetivo, deixando que relacionamentos preciosos se deteriorem por descuido ou egoísmo, também nunca é tarde para repensar, reconhecer erros e buscar caminhos de reconciliação. A vida é breve e imprevisível demais para desperdiçarmos tempo com relações vazias ou destrutivas. Perdi Elisa cedo demais. Perdi anos preciosos com meus netos. Não quero perder mais nada por medo de confrontar verdades difíceis ou estabelecer limites necessários. E é por isso que compartilho minha história aqui no canal Meu Avô Falou. Porque acredito que histórias reais, vividas na pele, têm o poder de tocar corações e transformar vidas de uma maneira que conselhos abstratos jamais conseguiriam. Quando compartilhamos nossas experiências mais íntimas, nossas lutas, fracassos, aprendizados e pequenas vitórias, criamos pontes de empatia e compreensão. Se minha história tocou você de alguma forma, peço que deixe seu comentário abaixo. Como foi sua experiência com limites familiares? Já passou por situação semelhante? O que faria no meu lugar? Cada comentário é uma oportunidade de expandir essa conversa, de criar uma comunidade onde possamos aprender uns com os outros. Se essa é a primeira vez que você assiste a um vídeo do canal Meu Avô Falou, não deixe de se inscrever para receber mais histórias como esta.
Temos novos relatos todas as semanas, histórias reais de pessoas reais, com todas as complexidades e nuances que a vida verdadeira possui. Histórias que podem fazer você rir, chorar, refletir e, quem sabe, encontrar coragem para fazer mudanças necessárias em sua própria vida. Além de se inscrever, ative o sininho para receber notificações. Assim, você não perde nenhum novo vídeo. E se esta história significou algo para você, por favor, deixe seu like. Esse pequeno gesto ajuda nosso canal a alcançar mais pessoas que podem se beneficiar dessas narrativas. Também quero fazer um pedido especial. Como vocês podem imaginar, produzir conteúdo de qualidade exige tempo, dedicação e recursos. Se você aprecia o trabalho que fazemos aqui e tem condições de contribuir, considere fazer uma doação através do nosso Valeu Demais. Sua contribuição, por menor que seja, nos ajuda a cobrir os custos de produção e nos permite trazer mais vídeos diariamente. Com seu apoio, podemos continuar coletando e compartilhando histórias importantes como a minha. Agradeço a todos que me acompanharam até aqui. Contar essa história não foi fácil. Reviver momentos dolorosos nunca é. Mas saber que minha experiência pode ajudar outras pessoas a encontrarem coragem para transformar suas próprias realidades torna tudo isso significativo. Antes de me despedir, deixo uma reflexão final. Nunca é tarde para recomeçar, para estabelecer novos padrões, para exigir o respeito que você merece. A idade, tenho 68 anos, lembrem-se, não é impedimento para buscar dignidade e felicidade. Pelo contrário, com os anos vem a sabedoria de reconhecer o que realmente importa e a coragem de lutar por isso. Até o próximo vídeo. Aqui quem fala é Augusto Camargo, compartilhando não apenas histórias, mas pedaços da alma. Se cuidem, valorizem quem realmente se importa com vocês e nunca, jamais abram mão da sua dignidade. No canal Meu Avô Falou, continuaremos trazendo relatos que inspiram, que provocam, que confortam e, acima de tudo, que conectam. Porque, no fim das contas, somos todos parte dessa grande narrativa chamada vida. Não se esqueçam, comentem, compartilhem, inscrevam-se, ativem o sininho e, se puderem, apoiem o canal através do Valeu Demais. Cada gesto de apoio significa muito e nos permite continuar esse trabalho que amamos. Obrigado por ouvirem. Obrigado por estarem aqui. Até a próxima.